Oiê, bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, vou tentar fazer um videozinho aqui para falar um pouquinho e de uma maneira breve aí, um pouquinho mais simples, de aproximação sucessiva, que foi um assunto muito comentado essa semana e é algo que eu acabo retomando sempre quando a gente vai falar de ensino de alguma coisa que precisa assim de vários steps, de vários degrauzinhos, porque não só com as crianças. A gente usa isso com nós mesmos, com outros adultos e para qualquer tipo de ensino praticamente. Tá bom? Quando a gente fala de aproximação sucessiva, vocês podem encontrar termos como modelagem também para falar sobre isso, tá? Mas nada mais é que degrau por degrau, step by step, tá bom? Vocês vão encontrar esses termos. O que explica, né, resumidamente isso? Que a gente vai ter variação de respostas aceitas, tá? Durante esse ensino, a gente vai trocando o que a gente vai considerar aceitável naquele momento. Próximo passo, qual que vai ser ali a resposta que eu vou considerar ali para reforçar, para aceitar e para eu ter uma consideração de que aquilo está evoluindo, tá bom? E nada mais é que uma mudança no comportamento. Então, no início, existia uma resposta X, um comportamento tal, e a minha meta ali para o futuro é que eu passe a fazer de um outro jeito, tá bom? Então, a gente pode usar ali, por exemplo, a comunicação visual, a parte de pictogramas, imagens, como quadro de rotina, por exemplo, que a gente chama sempre de suporte visual para várias coisas. Eu acho que o mais usual aí, quando a gente fala de agenda ou calendário, é a rotina do dia daquela pessoa. Coloco lá algumas etapas do que vai acontecer. Primeiro, é mais fácil de ter uma interação com aquilo. Às vezes eu não preciso de um mediador explicando o que é. Eu olho a imagem e eu sei, por exemplo, que um prato de comida, ele representa uma comida. Se eu gosto de tudo aquilo, se vai ter aquilo exatamente o que tem na imagem, não é muito assim o que interessa. O fato é que aquilo transmite uma informação. Então, quando a gente está no shopping, pode estar escrito em outra língua naquelas placas gigantes que ficam assim no teto, que às vezes não é nem tão legal, né? Muito pequenininho. Mas geralmente do lado tem uma imagem, banheiro masculino, feminino, praça de alimentação, tem um desenho ali do que representa. Praça de alimentação, por exemplo, é o que eu estava dizendo aqui, sobre o que tem no desenho e o que de fato aquilo representa. Não tem todos os desenhos de todos os pratos, de todas as cantinas, não, de todas as lojas ali de refeição, os restaurantes, tá? Mas eu olho para aquilo e eu falo, bom, para lá tem comida, para cá tem banheiro e para lá tem carro, estacionamento. O que mais? Então ele é uma comunicação um pouco mais fácil, tá bom? Principalmente para as pessoas que ainda não têm a vocalização consistente ali no repertório e também para combinados e regras. Tá? Então a gente tem acontecimentos do dia, que é isso que eu falei, tem as regrinhas, proibido fumar, semáforo, não jogar papel no vaso sanitário, sempre tem um desenho nos banheiros, avisos em elevador, etc. A gente olha e já nem precisa ler, porque eu vejo a imagem e eu sei que um cigarro com um X na frente é porque é proibido fumar. E a gente, quanto mais nós vemos isso no nosso dia a dia, a gente se acostuma com aquilo. Então a gente acaba aceitando, né? Que mais? Então a gente fala aí de modificação de comportamento de maneira gradual, tá bom? Então a gente tem variações ali de respostas que a gente vai aceitar. Como que é isso? Fiz um desenho. Ai, gente, espero que vocês entendam. Por isso que eu tô fazendo uma explicação aqui. E eu achei que fosse ser um pouco mais fácil fazer isso. Bom, vamos lá. Espero que fique claro para todo mundo. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Então, por exemplo, eu fiz lá vários degraus. A minha meta é falar inglês, tá? Mas eu tô aqui assim no rasinho ainda, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou atingir essa meta? Não sei.
Mas o que eu preciso investigar é o que eu já sei. Então, pensando aí numa escola de inglês, por exemplo, chego lá e eu falo, quero falar inglês. Né? A pessoa, professor, a pessoa que me recebe ali na recepção, vai falar, beleza, então você entrou aí, agora você fala inglês. Não, não funciona assim. Tem pessoas que demoram muito tempo para falar, tem pessoas que têm mais dificuldades, tem sistemas de ensino que mudam também, então, N variáveis. Mas o que a maioria faz é investigar o que eu já sei, tá? E quando a gente fala de análise do comportamento aplicada, a gente vai procurar ali um comportamento base. Então, para eu falar em inglês, o que será que eu sei de inglês? Eu sei alguma coisa? O que tem no meu repertório, né? No repertório da Luana. É isso que eu vou investigar, tá bom? Então, peraí, acho que eu avancei muito. Então, por exemplo, estou ali no rasinho, né? Estou aqui, quero passar para cá. A Luana, eu sei dar bom dia, sei falar oi, sei soletrar o meu nome. Mas o que eu quero? Eu quero poder conversar em inglês. Mas seria praticamente impossível eu sair ali do rasinho, do primeiro degrau, e eu lá para minha meta, para o último. Por quê? Porque falta um monte de coisa. Não é porque eu estou pagando aulas de inglês, né? Não é porque eu pago a escola que eu estou aprendendo. Não é porque eu entrei na escola que eu já falo inglês. Não, falta um monte de coisa ali. Eu sei o que falta? Não. Né? Então, qual que é a chance, por exemplo, de eu falar, eu não quero passar por tudo isso. Eu vou pagar aqui, vou fazer algumas coisas, mas a minha meta é falar inglês amanhã. Né, no sábado, no domingo, porque eu tenho uma palestra e eu preciso falar inglês. Gente, qual que é a chance disso dar certo? Tá mais perto ali do 100%, do 10% ou do 0%? Tá mais perto do 0%. Não tem discussão isso, não tem. Não tem como falar, amanhã, custe o que custar, eu vou falar inglês. Se eu só sei falar hi, hello. Não vai rolar, né? Então, o que as escolas de inglês fazem, né? Nesse exemplo. Por que eu estou falando de escola de inglês? Porque numa escola de inglês, uma escola de línguas, a gente pode ir com qualquer idade, tá? Não estou falando de escola regular de ensino aqui do país, que a gente tem a base nacional de currículo e nós sabemos que, por lei, tal ano se aprende isso, isso e aquilo. É esperado que a escola ensine X, Y, Z. Por isso que as pessoas conseguem ir e vir de escola para escola, né? Se matricular numa outra escola quando muda de cidade, ou porque não deu certo, porque não gostou, etc. Que a gente tem essa base nacional de currículo. Mas voltando aí para a escola de inglês, o que eu faço então? Eu, Luana, posso estar na turma de uma pessoa aí de 6, 7 anos, porque a nossa base é igual, certo? Como que eu descubro isso? Eu vou lá para a turma de 30 anos? Pode ser? Eu vou lá para a turma de 30 anos e eu falo, não tá rolando, não tô entendendo nada. Então tá, escola, põe a Luana num nível mais baixo. Desça um nível, vou aí para jovens adultos, 20 e poucos anos. Não tá dando muito certo também, entendo pouca coisa, não quero. Desce um nível. Até eu chegar no meu nível, não, né? É muito sofrido. Então, eles fazem o quê? Teste, provinha, conversa, entrevista. E isso nada mais é que um rastreio das competências atuais. Né? É um rastreio das habilidades que eu tenho nesse momento. Combinado? Então, bora lá. Vou fazer o rastreio aí das habilidades. E aí? E depois? O que eu faço com isso? Cadê, gente? Me perdi, olha só. Bom, fiz o rastreio das habilidades. Eu tô aqui, no primeiro degrauzinho, eu, Luana, e eu quero ir pro segundo. Então, atualmente, eu falo hi, hello, good morning, how are you? E o próximo degrau, então, a gente pensou que junto com a escola, tudo, né, depois da provinha, da entrevista, etc., que o segundo passo agora são formar frases, né, ter duas trocas na conversa, etc. Vamos ver se deu certo? Aí, quando eu fui tentar, falei,
mas eu vou precisar assim, de mais verbos e palavras. Na verdade, eu sei algumas coisas, mas acho que nessa consideração aí que nós fizemos, faltou coisa. Eu não estou nesse segundo degrau, o que pode acontecer. E aí? Ah, mas eu tinha que ir para o segundo, e agora? Não, agora eu posso voltar, né? Ou considerar aí um meio degrau, porque não deu certo esse nosso planejamento. E ok, isso acontece muito. Então, o que eu faço, né? Achei que eu fosse estar ali nesse degrauzinho aqui, daí não deu certo. Falei, deixa eu ver o que está faltando aqui entre o primeiro e esse segundo degrau. Aí, olha só, a gente veio para cá. Então, tá faltando palavras e verbos, e depois eu vou formar frases, tá bom? Não quer dizer que eu voltei, que eu regredi, nem nada, mas eu vi que tem um gap, tem um buraco ali no meio para ir para esse segundo degrau. Então, eu diminuo o nível desse degrau, eu corto ele no meio, eu dou um passinho para trás, como vocês quiserem. Só que eu tenho um tempo ali para formar palavras e verbos. E depois eu construir frases e conseguir fazer uma troca. E isso demora, assim, alguns dias, às vezes meses, precisa de treino, etc. Mas a gente vai vendo pequenos avanços. E aí? Quando a gente identifica esses avanços, por exemplo, eu tinha duas maneiras de cumprimentar pessoas. Hi, hello, né? E aí agora eu aprendi mais uma palavra, eu aprendi mais uma construção de frase. Eu falo, hello, darling. Eu falo, how are you? Tá? Eu tenho duas palavrinhas novas, né? São poucas, mas são duas a mais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que eu tenho o hi, hello, que era no primeiro degrau, e depois de alguns dias eu tenho hi, hello, how are you, darling. Tá bom? Tenho essas. Então eu aprendi coisas novas. E às vezes a gente não considera tudo isso. Mesmo que sejam pequenos. Ah, mas é esperado que tem que aprender. Tá bom, mesmo se não der certo. Né? Eu preciso lembrar essa pessoa. Ou não. Então, de maneira natural, o que é? É eu conseguir observar esse meu comportamento. Ou que a pessoa que esteja treinando comigo observe. Fala, olha, Luana, você percebeu que depois assim dessas 2, 3 semanas, você já consegue falar um pouquinho melhor, a língua tá assim, assim, assado, você tá entendendo um pouquinho mais, etc. Ou eu mesma consigo observar que eu já não procuro mais tudo no Google Tradutor, que eu não preciso ficar recorrendo aí fontes para identificar todas as palavras de uma frase. Eu vou conseguindo identificar essas coisinhas pequenas que vão mudando, que vão acrescentando, tá? Então é isso. A pessoa que está me treinando, treinando a outra pessoa, treinando junto, vai ter esse papel de reforçar. Por quê? Quando a gente fala de pessoas atípicas, autismo e TDAH principalmente, porque o restante eu não tenho como compartilhar de informação de vocês, que não faz parte aí do meu conhecimento, mas pensando na parte de reforçamento e motivação, no TDAH e no autismo, é comum que tenha baixa motivação. Então, existe o reforço, que é eu lembrar, Luana, olha que legal, você conseguiu ler uma frase, você construiu uma frase diferente, você já está fazendo isso ou aquilo, etc. E aí, é um reforço social, ou seja, ele é natural, que isso vai acontecendo com o tempo. Mas, se ainda assim não for algo que me motive a continuar, eu não estava considerando, por exemplo, que ia ser tão demorado, etc. Ou eu estou ensinando alguma coisa, né, que envolve muitas etapas para um cliente, para um paciente, às vezes a gente vai usar de reforço externo, reforço extrínseco. Porque nem só o reforço social e o reforço natural, que é eu identificar que eu estou melhorando, tá? Sem precisar de algo externo, seria o reforço social. E isso não me motiva. Então, de vez em quando, eu vou precisar de alguma coisinha a mais. E tudo bem, né? Quando a nossa meta ela é muito grande, é importante que a gente coloque ela em várias etapas. E a gente se dê algum prêmio por isso. Nossa, cada 10 palavras que eu aprender, eu vou trocar de celular. Não, mas eu tenho que criar maneiras
para mim ou para a pessoa que eu estou ensinando alguma coisa de fazer isso, para deixar a motivação ali sempre constante e eu conseguir atingir a meta dele ou a minha meta, tá? Então, o nosso papel aqui de aplicadora aba, que eu estou ensinando alguma coisa, é mostrar para essa pessoa enquanto ela não consegue identificar isso sozinha. Vou continuar parabenizando, identificando essas mudanças para ela. Vou falar: vamos lá, olha só, Luana, você viu que essa semana, depois de 2 semanas que você já entrou aqui na escola de inglês, você já está falando um pouco mais à vontade, você conseguiu preencher tal e tal coisa, você está me perguntando assim, coisas diferentes, etc. E às vezes eu posso dar um prêmio, né? Tipo, então hoje vai ganhar um chocolate no final da aula, que legal, tarará, né? Para mostrar que, é uma mini meta que você está atingindo. E aí, durante todo esse processo, é isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque envolve muitas etapas. Eu preciso ter esse cliente motivado. Então, não dá para eu fazer uma transição muito grande, porque não vai dar certo, não adianta. Pode tentar. Imagino que ao longo da vida, todos nós já tentamos alguma vez atravessar algum processo aí que era meio que obrigatório, e a gente falou, não preciso, não vou fazer, eu consigo. E não dá, a gente volta para trás ou desiste. Então, é muito importante que a gente consiga observar o nosso cliente, deixá-lo motivado, identificar quando precisa de um reforço externo, extrínseco um pouquinho maior e manter essa constante aí de crescimento, aos pouquinhos, sempre, porque vai dar certo. Demora? Demora. Às vezes a gente fica muito cansado, fala, ai, não aguento mais, não é possível, não sei o quê, e a gente acaba desconsiderando tudo que construiu até ali, para aí no 3º, no 4º degrau, desiste, e aí, né, perde um pouquinho daquilo que já foi ensinado. Então, não desistam. Isso vale para todo mundo, para todas as pessoas, certo? Espero que tenha transmitido a informação correta, gente. Às vezes eu sou um pouco prolixa, mas é isso. Um beijinho. Tchau, tchau.